Jesus, eu sou o pastor Grimaldo, pastor aqui da IBL Barreiro, e passando para deixar uma palavra de Deus no seu coração. Amém? Fique de pé no seu lugar. Glória a Deus. Vamos fazer a nossa confissão de fé. Você que está na sua casa também, se puder, se colocar de pé aí, assistindo essa transmissão, tome também a sua Bíblia, no nome de Jesus, porque nós somos a igreja da palavra. Amém, meus irmãos? Cremos e amamos a palavra de Deus. Então levante bem alto e vamos declarar em nome de Jesus essa poderosa declaração de fé. Diga comigo: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer aquilo que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos por um instante. Pai, nós amamos a Tua palavra e pedimos, Espírito Santo de Deus, dê-nos a cada dia, meu Pai, espírito de sabedoria, de revelação, do pleno conhecimento do Senhor, para que sejamos, ó Pai, uma igreja não apenas ouvinte, mas uma igreja, Deus, que pratica a palavra, a igreja que vive a Tua palavra. É a igreja, meu Pai, que vai fazer a diferença nesta geração pelo poder da palavra do Senhor, que está nos transformando a cada dia. Cumpra em nós o Teu querer, meu Pai. Complete a boa obra que o Senhor já começou a fazer em cada coração aqui. Nós oramos, desde já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar? Graças a Deus. Abra sua Bíblia. Livro de Números 21, versículo 4 em diante. Números 21, verso 4 em diante. O tema da ministração dessa noite é De Volta para Deus. De volta para Deus. Porque sempre tem o caminho da volta, irmãos. Sempre tem. A Bíblia fala que todos pecaram e destituídos, ou seja, destituída a palavra caídos. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Foram separados da presença de Deus. Todos nós pecamos. Por isso o homem foi separado da presença de Deus. Mas sempre tem o caminho da volta, aleluia. Podemos dar glória a Deus por isso, irmão? Sempre tem o caminho da volta, porque Deus é Deus misericordioso e sempre dá a oportunidade de todo ser humano voltar para o lugar que nunca deveria ter saído, exatamente na sua presença. Eu quero, meus irmãos, caminhar com você hoje aqui em alguns pontos da história, para que nós possamos entender, meus irmãos, essa misericórdia de Deus, que continua disponível, sempre chamando o caído a voltar para a presença de Deus novamente. Em Números, no capítulo 21, a palavra do Senhor diz, a partir do versículo 4: Partiram eles do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: Pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Como
quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Deixa a sua Bíblia, querido, e olha aqui. Esse é um dos claros relatos na palavra de Deus, onde o povo pecou contra o Senhor, mesmo estando vivendo debaixo das bênçãos de Deus. Era um episódio onde o povo estava aqui agora caminhando no deserto, rumo à terra da promessa. E mesmo estando ali naquele deserto, e nós sabemos muito bem que deserto é sinônimo de sequidão, é sinônimo de morte, não é? É sinônimo de escassez, lugar árido, lugar sem vida, lugar difícil de se viver. E mesmo o povo atravessando esse deserto, eles estavam vivendo milagres extraordinários. E, aliás, eles já tinham vindo de ter uma experiência, um milagre extraordinário, quando Deus os havia libertado depois de mais de 400 anos de escravidão ali no Egito. E durante aquele tempo eles viram ali os grandes feitos de Deus, aquelas pragas que vieram ali sobre o Egito, onde Deus estava ali tratando severamente no coração de Faraó, até que Faraó cedesse e deixasse o povo ir para o deserto, para adorar ao Senhor e ir caminhando em direção à terra da promessa. E assim aconteceu. O povo foi liberto depois de mais de 430 anos de escravidão. E logo no início da caminhada, o mar vermelho que estava diante deles, milagrosamente, se abre. Um relato nunca acontecido na história. Um milagre maravilhoso. Agora entra na terra da promessa, começa a travessia ali naquele deserto. E naquele deserto, meus irmãos, a Bíblia fala que Deus era com eles, a presença de Deus era com eles. Era um lugar de fome, mas Deus trazia comida todo dia. Deserto era um lugar de seca, mas Deus fazia água brotar da rocha. O povo não tinha sede, ninguém morria de sede. Deserto de dia é calor, mais de 50 graus, mas Deus, ali através daquela nuvem, trazia ali uma brisa suave, mesmo em meio ao deserto, e acompanhando o povo durante o dia. Durante a noite a temperatura cai para baixo de zero, e ali estava a coluna de fogo, ou seja, a presença de Deus em todo o tempo, conduzindo o povo. Era roupa que não envelhecia, milagrosamente, na medida que as crianças iam crescendo, as roupas também iam crescendo. Ou seja, milagres extraordinários, Deus mostrando: olha, eu estou com vocês, eu tenho um propósito na vida de vocês, eu quero que vocês estejam na minha presença, caminhem na minha presença, eu quero que a minha presença seja o maior prazer na vida de vocês. Por isso eu tirei vocês lá do mundo, lá do Egito, daquela terra de servidão, e eu estou provando que eu amo vocês, a minha presença está com vocês, mesmo nesse lugar difícil, e eu estou conduzindo vocês para a terra de Canaã, a terra boa, a terra que emana leite e mel, onde os antepassados de vocês, Abraão, Isaac e Jacó, viveram. Mas mesmo assim, querido, apesar de todos os milagres, o povo começou a pecar contra Deus, o povo começou a murmurar contra Deus, e a murmuração é uma maldição, gente. A murmuração é como a pessoa estiver dizendo: olha, se eu fosse Deus, eu faria melhor. A murmuração é isso. Quer dizer, Deus não sabe o que está fazendo. E por causa dessa murmuração, a Bíblia diz que Deus enviou serpentes, muitas serpentes. E aquelas serpentes começaram a morder o povo, a picar o povo, e muitas pessoas começaram a morrer. Então, por causa desse sofrimento, o povo, eles vai até Moisés e pede a Moisés que interceda a Deus. E assim Moisés fez. O povo reconheceu o seu pecado. Moisés orou a Deus para que Deus tirasse aquela serpente do meio deles. E Deus tirou as serpentes. Imagina a cena. Agora ninguém morria mais. A alegria foi restaurada novamente no meio do arraial do povo de Deus. Deus dá uma ordem para Moisés, dizendo: olha, faz uma serpente de bronze e coloca ela em cima de uma haste. E todas as pessoas que olharem para aquela serpente de bronze, que tiverem sido picadas,
pelas serpentes, a olhar para aquela serpente de bronze, elas não irão morrer, elas serão instantaneamente curadas. Aquele veneno mortal não terá mais poder de tirar a vida delas. E assim foi. Todas as pessoas que olhavam para a serpente de bronze, todas elas eram curadas. Mas o que curava, meus irmãos, não era a serpente de bronze. O poder não estava naquela serpente de bronze. O que curava de fato era a palavra de Deus. Amém? Era a palavra de Deus que tinha o poder de curar. Se o povo obedecesse a palavra de Deus, então o povo seria curado. E assim aconteceu. Todos esses milagres. E agora o milagre do livramento da morte. Mas o triste, meus irmãos, é que, infelizmente, se tem algo que faz parte da realidade do ser humano, é algo que se chama esquecimento. Essa história deveria ter sido passada de geração em geração, para que os filhos soubessem tudo o que aconteceu, para que os filhos conhecessem todo o relato e conhecessem o poder de Deus que livra da morte, que dá vida, que abençoa. Essa história deveria ter sido passada de geração em geração, para que os filhos dos israelitas conhecessem o Deus de amor, o Deus de graça, o Deus de misericórdia, que está sempre pronto a intervir na vida daquela pessoa que se arrepende dos seus pecados, que livra da morte e da vida de novo. A história deveria ter sido passada de geração em geração, mas não foi assim. Ao longo do tempo, as pessoas se esqueceram de Deus. Esqueceram de Deus. As pessoas, querido, à medida que o tempo vai passando, elas vão se esquecendo de Deus. Começa a desviar os seus olhos, a focar mais nas coisas do mundo, a focar mais nas coisas materiais, a focar mais naquilo que é de comer, naquilo que é o vestir, naquilo que é o beber. Se esquecem de Deus. E quando nós chegamos no livro de 2 Reis, vai comigo lá, as pessoas elas começam a valorizar mais as coisas materiais, e ao invés de buscar a presença de Deus, e por causa desse esquecimento, as consequências elas continuam sendo as mesmas. Quando chegamos aqui agora em 2 Reis, no capítulo 18, no versículo 4. Segundo livro dos Reis, capítulo 18, no versículo 4. Vamos ler a partir do versículo 1, tá bom, gente? Até o versículo 4, tá? No 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava Abi e era filho de Zacarias. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi seu pai. Versículo 4. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamava Neustã. Olha aqui, queridos, que triste isso. Que triste isso. Como é triste quando o povo de Deus começa a esquecer-se de Deus. Quando é triste quando uma pessoa, ela vivenciou o milagre de Deus na sua vida, e agora ela se esfria na fé, ela tira os olhos de Deus, e as coisas do mundo começam mais a chamar a sua atenção, começa a ter mais enfoque, começa a ter mais força, começa a seduzir mais o coração, e dentro desse conflito espiritual começa a vir a frieza espiritual, e acompanhada da frieza espiritual, querido, de um desse pacote está também o esquecimento. As pessoas começaram a esquecer de Deus.
E ao colocar o foco nas coisas deste mundo, o espírito da idolatria entra e começa a seduzir o povo. E aquela serpente de bronze, que foi uma direção de Deus, para que pudesse haver um livramento fundamentado na palavra de Deus, ao invés das pessoas crerem que o poder estava na palavra de Deus, os anos se passaram, gerações se passaram, muitos anos se passaram, e agora aquela serpente havia se tornado um objeto de idolatria. Quando se esquece de Deus, o espírito da idolatria entra. Quando se esquece de Deus, outros deuses é que são adorados. Porque nesse processo do esquecimento acontece também a ignorância espiritual. Porque se a história não é passada de geração em geração, os filhos não conhecem a história. E por não conhecer a história de Deus, da misericórdia, da graça de Deus, do favor de Deus, então agora qualquer outra história que for passada para os nossos filhos, eles irão acreditar. E em algum momento da história alguém ensinou para o povo de Israel que eram outros deuses que operavam milagres, que aquela serpente de bronze, ela deveria ser adorada. Então Deus levanta um homem que obedece os seus caminhos, um homem que fez o que era reto diante dos olhos do Senhor, o rei Ezequias. E a Bíblia está dizendo aqui, meus irmãos, que ele quebrou essas colunas de bronze, quebrou ali o altar do poste ídolo e fez em pedaços, inclusive a serpente de bronze, porque essa serpente de bronze, eles já tinham dado inclusive um nome para ela, Neustan. Olha que terrível. Já tinha nomeado. Esse objeto de idolatria vai ter um nome. Ele é tão adorada, ele é tão reverenciada, ela tem tanto poder, que nós não podemos chamá-la simplesmente de serpente. Ela vai ter um nome, até um nome essa serpente ganhou. Quando se tem um esquecimento, querido, Satanás, ele encontra um campo fértil, porque a falta da memória é a falta também da gratidão. A falta da memória, querido, é ingratidão a Deus. E a ingratidão, ela impede o povo de prosperar. A ingratidão a Deus, querido, é terrível. Segundo Reis, capítulo 18, ainda aí a partir do versículo 5, olha o que a Bíblia fala. Então, confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, lograva bom êxito. Ei, querido, preste atenção. Deus, ele sempre vai honrar aqueles que o honram. Deus sempre vai honrar aqueles que o colocam em primeiro lugar. Ezequias, querido, quebra aqueles altares de poste ídolo, todo altar de idolatria, faz em pedaços a serpente de bronze e diz para o povo de Israel: o único Deus digno de ser adorado aqui em Israel é o Deus criador dos céus e da terra. Ele restabelece novamente o louvor, ele restabelece novamente a adoração no meio do povo de Deus. E por Deus ter achado em Ezequias um homem reto, um homem que o amava, um homem que tinha coragem de confrontar os principados e potestades, né? Todo esse principado de idolatria, Deus honra. A Bíblia fala, ele colocou a sua confiança no Senhor. E porque ele colocou a sua confiança no Senhor, Deus o honrou. Deus o fez prosperar. Ezequias foi esse homem que ele quebrou essa serpente, quebrou os objetos de idolatria.
estabeleceu novamente a ordem da adoração a Deus, levando o povo a entender que não era serpente que curava, não era poste ídolo que curava, não era deuses que abençoava, mas era somente Deus que abençoava. Era necessário que ele remover essa sequidão, era necessário remover esse espírito de idolatria, porque a idolatria estava trazendo sequidão espiritual na vida do povo. As pessoas estavam esquecendo quem era Deus e consequentemente adorando falsos deuses. E esse, meus irmãos, é um vírus mortal que Satanás, ele ainda sempre vai tentar colocar na minha vida e na sua vida. O vírus da idolatria, de valorizar mais as coisas materiais, as coisas deste mundo do que Deus. O vírus do engano, o vírus do esquecimento, o vírus da falta da adoração, o vírus da incredulidade ou da credulidade a falsos deuses. Isso traz frieza, sequidão espiritual. Quando as pessoas tiram os olhos de Deus, elas começam a se esquecer de Deus. Quantas pessoas, meus irmãos, nesse tempo agora aí, glória a Deus, está acabando, né? Essa praga dessa pandemia. Mas quantas pessoas se esfriaram na fé? Mas glória a Deus também, meus irmãos, por uma grande quantidade de pessoas que estão retornando para a casa de Deus. Amém? Não era triste, né, irmãos? Quando a gente tinha que fazer os cultos online, não é? Triste, não é? As igrejas vazias, não é? Isso era horrível. Mas glória a Deus que nós estamos voltando. O povo está voltando, o povo que tem sede de Deus, o povo que ama Deus, o povo que ama a palavra de Deus, o povo que entende o privilégio da comunhão, não é? Esse ambiente aqui de glória, esse ambiente de adoração, de louvor, onde o Senhor abençoa, onde o Senhor opera a bênção e a vida para sempre. Como é bom, meus irmãos, nós estamos novamente adorando a Deus em espírito e verdade, como igreja, como família, onde a presença de Deus é entronizada aqui neste lugar, porque eu e você nós estamos aqui. Se nós não estivéssemos aqui, meus irmãos, não tinha razão da presença de Deus estar aqui, mas porque eu e você estamos aqui, a presença de Deus, ela é manifesta neste lugar, a presença de Deus está neste lugar, porque a Bíblia fala, onde houverem 2 ou 3 reunidos, no nome do Senhor, ali Ele está presente. Amém, meus irmãos? Então Deus está nos trazendo de volta. Amém? Que bênção é isso, meus irmãos? Mas como foi triste também, nós como filhos de Deus, irmãos, tem algo que nós precisamos entender, é que a vontade de Deus, ela é sempre boa, perfeita e agradável. Ou seja, Deus sempre tem o controle de toda a história, e Deus sempre tem um propósito em todas as coisas. Esse tempo também de pandemia foi um tempo onde as pessoas tiveram que refletir e entender, né, muitas coisas. Muitas coisas. Pessoas que estavam colocando tanta sua confiança no dinheiro, viu aí, dinheiro indo embora, a economia do mundo, né? Passando essa situação tão complicada. Pessoas que achavam que tinham uma saúde muito boa, acabaram, infelizmente, perdendo a vida. Enfim, pessoas estavam colocando confiança nas coisas materiais, correndo atrás de dinheiro, de coisas, adquirir coisas. Acabaram entendendo que, na verdade, o que elas precisam mesmo é de Deus. E glória a Deus por isso. Não é? Que o importante é a pessoa reconhecer o seu erro, reconhecer aonde caiu, reconhecer o seu pecado e vir para o caminho de volta, vir novamente para a presença do Senhor, vir ter comunhão novamente com o Senhor. Por mais difícil, meus irmãos, que qualquer situação que nós estivermos atravessando na nossa vida, nós nunca podemos perder Jesus do nosso foco. Nunca podemos perder, meu irmão. Nós nunca podemos esquecer que é Deus que nos abençoa, que é Deus que nos guarda, que é Deus que nos livra do mal, que é Deus de paz, é Deus que é Deus de amor, é Deus que está sempre de braços abertos, sempre pronto, querido, a nos receber de volta. Porque nunca foi do agrado de Deus que ninguém saísse da sua presença. Mas quando olhamos para a realidade do povo de Israel, nós podemos aprender, meus irmãos, que quando a pessoa não guarda o seu coração, certamente ela está muito próximo do caminho da queda. Quando não se guarda o coração no Senhor, quando não se guarda a fé no Senhor, o espírito de murmuração começa a tomar conta, o espírito da incredulidade começa a reinar, a idolatria começa a operar.
Enganos começam a tomar conta do coração das pessoas. Pessoas que um dia foram tremendamente abençoadas por Deus, agora já se esqueceram que foi Deus que a abençoou. Pessoas que precisavam de uma porta aberta e um dia alguém orou por ela e aquela porta foi aberta, mas o tempo passou e agora esqueceu que foi Deus que abriu aquela porta. Pessoa que um dia precisava de uma cura e Deus curou, mas o tempo passou e a pessoa esqueceu que foi Deus que curou. O tempo passa e as pessoas esquecem de Deus. A pessoa orou por um casamento e Deus enviou o marido, enviou a esposa, e agora a pessoa tem uma família abençoada. Deus abençoou. A pessoa orou pedindo a Deus: eu preciso de um carro. Deus deu um carro, e agora esquece de... Enfim, meus irmãos, tantas pessoas que foram tão abençoadas, mas de repente, meus irmãos, elas começam a esquecer. Começam a esquecer. Esquecem que foi Deus que abençoou. E quando tem esse vírus do esquecimento, o vírus da murmuração, o vírus da incredulidade, ei, querida, a pessoa começa a se afastar do Senhor. Começa a se afastar de Deus. E quando, meus irmãos, nós nos afastamos do Senhor, Deus sempre vai nos chamar ao arrependimento. Deus sempre vai nos mostrar, querido, mesmo que nós mudemos a nossa postura, Ele nunca vai mudar. Mesmo que nós o deixemos de amar, Ele sempre continuará nos amando. Mesmo que nós não acreditemos mais nele, Ele sempre vai continuar provando que Ele confia em nós, Ele acredita em nós. Porque Deus não é como um homem que há sombra de variação de dúvida. Não, querido. Deus é Deus e ponto final. Deus é Deus e não muda. Por isso o amor dele não muda com a humanidade. Por isso que mesmo que eu e você venhamos a tropeçar, por isso que mesmo que eu e você venhamos a errar, por isso que mesmo eu e você inclusive venhamos a nos esquecer dele, Ele sempre vai estar colocando em nós oportunidades para dizer para mim e para você: ei, meu filho, eu continuo acreditando em você. Ei, meu filho, eu continuo existindo. Ei, meu filho, eu continuo tendo controle da história. Ei, meu filho, eu continuo te chamando para esse lugar de volta, para o lugar do arrependimento. Ei, meu filho, eu continuo acreditando em você. Quando nós abrimos em 1º livro dos Reis, 1º Reis, no capítulo 8. 1º Reis, chamado ao arrependimento. Nós devemos sempre estar, meus irmãos, se nós queremos realmente desfrutar de toda a graça da presença de Deus, nosso coração precisa estar sempre pronto ao arrependimento, de reconhecer que nós caímos, que nós pecamos, que nós falhamos, porque esse arrependimento não tem cura, sem arrependimento não tem caminho da volta. 1º livro dos Reis, capítulo 8, versículo 10. Tendo o sacerdote saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. O que está acontecendo aqui, irmãos? É Deus na história provando para o seu povo: olha, mesmo que na história, em muitos momentos, vocês se esqueceram de mim, quando vocês voltarem o seu coração para mim, para me adorar, a minha presença vai se manifestar no meio de vocês. Quando os sacerdotes, meus irmãos, estavam ali, fazendo ali o seu ofício de sacerdote, e logo depois deles saírem ali daquele santuário, a glória do Senhor veio e encheu aquela casa. Ou seja, a presença de Deus se manifestou mais uma vez no povo de Deus. E aqui que era Deus dizendo para o povo: olha, quando vocês se voltarem a mim de todo o coração, quando vocês estabelecerem no coração de vocês o louvor, a adoração,
eu vou manifestar a minha presença no meio de vocês novamente. Então a glória do Senhor veio ali na casa do Senhor, encheu aquela casa da glória de Deus, de forma que homem nenhum que ali estava poderia ficar de pé. Tamanha era o poder da manifestação da glória de Deus naquele lugar. Era Deus dizendo para o povo: olha, ainda que vocês tenham se esquecido de mim, ainda que vocês tenham murmurado, ainda que vocês tenham pecado, eu continuo sendo um Deus de amor. Eu continuo firme no meu propósito. Eu continuo amando vocês. Então a presença de Deus foi restaurada novamente no povo de Deus. Imagina a alegria. Depois de muito tempo a glória de Deus não se manifestava. Depois de muito tempo o povo não sabia o que era a nuvem da glória de Deus. Os sacerdotes estavam ali orando, 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 e não havia manifestação da graça de Deus, do poder de Deus. Agora imagina, querido, em um determinado momento a glória do Senhor veio, encheu aquela casa e eles presenciaram a glória de Deus. Imagine a alegria no meio do povo de Deus novamente. Quando o povo novamente quer ter um reencontro com Deus, um reencontro com o Senhor, presenciando a manifestação da glória de Deus, imagina a alegria. E essa alegria que ele jamais deveria ter sido apagada, essa alegria jamais deveria ter sido extinta, essa alegria jamais deveria ter sido esquecida. Ei, querido, quando nós temos um encontro pessoal com o Senhor, quando nós recebemos a alegria da salvação de Deus na nossa vida, quando nós recebemos a glória do Espírito Santo de Deus na nossa vida, então quando Deus nos libertou lá do pecado, mudou a nossa história, tivemos um encontro com Ele, o nosso coração se encheu de alegria, porque nós éramos mortos, estávamos condenados, era uma vida de tristeza, de angústia, decepção, tudo que não prestava. Mas o dia que você entregou sua vida para Jesus, lembra? O dia que você se batizou, quem lembra que o dia que você se batizou? Quem se lembra? Eu me lembro, irmão. Ei, querido, essa é uma data marcante para a minha vida, é uma data marcante, nunca me esqueço. 10 de maio de 1991, às 10 da manhã, o velho Grimaldo morreu. Aleluia, está lá a minha foto, essa foto, né, no papel, não tinha celular na época, né? Olha lá, o dia do meu batismo, não me esqueço. Mas se tem algo que ele vai sempre ser uma preocupação para mim, vai ser: Deus, que aquela alegria lá daquele dia, ela nunca se apague da minha vida. Porque se ela se apagar da minha vida, eu estou perdido. Se eu me esquecer o que o Senhor fez por mim lá atrás, e continua fazendo ainda hoje, certamente eu vou abandonar os caminhos do Senhor, e vou trilhar novamente os caminhos de morte, que outrora eu seguia. Então, querida, a nossa maior preocupação tem que ser essa: Deus, que a chama do Espírito Santo nunca se apague na minha vida, que eu nunca perca a alegria da salvação, que eu nunca me afaste da presença do Senhor, que eu nunca me esqueça que foi o Senhor que me abençoou, que foi o Senhor que me libertou, que foi pela mão do Senhor, não foi por mérito meu, mas foi pela graça do Senhor, que hoje eu estou aqui de pé, que eu nunca venha me esquecer disso. Porque quando nós nos esquecemos, meus irmãos, quando nós nos esquecemos, quando o povo esquece de Deus, quando o povo se afasta de Deus, Satanás começa a reinar. Quantas pessoas começam tão bem? Quantas pessoas começam, querido, a entregar a vida para Jesus, tanta alegria, vir à igreja, cultuar a Deus, servir ao Senhor, servir aos irmãos, enfim, participar da vida da igreja, era uma alegria tão grande, não medir esforços para nada, cheios de Deus, cheios de alegria. Agora sou nova criatura, nasci de novo. Mas o tempo vai passando e muitos vão se esfriando na fé. O tempo vai passando e aquela motivação, aquela alegria de servir a Deus, de servir os irmãos, de servir o propósito, viva uma vida agora sem proposta, sem sentido, religiosidade, cumprir obrigação, cumprir o calendário. Ei, querido,
E se um dia, meus irmãos, a gente perceber que a gente está se esfriando na fé, perdeu a alegria da salvação, lembra do domingo passado? Gente, eu não consigo mais desfrutar da alegria da salvação, aquela vida de alegria. A gente pelo menos perceber um pouquinho, irmão, é urgente voltarmos para o arrependimento, é urgente nos arrependermos. É urgente, meus irmãos, dizer, pai, eu tenho errado, pai, eu não sou mais aquele crente de um tempo atrás. Eu não sou aquele crente que buscava tanto ao Senhor como eu buscava um tempo atrás, que orava, tinha prazer nos louvores, enfim, eu percebo que hoje, ei, querido, se você percebe isso, que Deus está sempre nos chamando para o lugar do arrependimento. Deus está sempre nos chamando, meus irmãos, para voltarmos novamente para o lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. Pior tragédia que pode acontecer com alguém, que essa pessoa está longe da presença de Deus. Essa é a pior tragédia. Por isso a Bíblia fala, olha, 1 Tessalonicenses 5,19: não apaguem a chama do Espírito Santo. Olha assim, olha aí, meu irmão. Não apaguem a chama do Espírito Santo. Mas a história passa. A história está acontecendo. E querendo ou não, eu e você fazemos parte da história. Fazemos parte da história do ser humano, da raça humana. Nós estamos em uma trajetória, como o povo de Israel estava lá no Velho Testamento. E o tempo foi passando. Em vários momentos o povo se esfriava, se afastava de Deus, e Deus chamava de volta. Deus dava uma oportunidade novamente para um recomeço. E a glória do Senhor vinha, enchia o templo. E Deus enviava profetas que traziam uma palavra de cura, de restauração no meio do povo de Israel. Deus envia tantos profetas, tantos homens de Deus ali operando milagres. Deus provando, eu estou com vocês, eu continuo acreditando em vocês. Chega que mais ou menos 2000 e poucos anos atrás, Jesus, o próprio Deus, ele veio neste mundo, pisou aqui na terra. A maior prova de amor e de confiança na humanidade, o próprio Filho de Deus esteve aqui conosco em figura humana. Que prova de amor maior do que essa? Jesus abrindo mão do seu trono de glória, que veio a este mundo padecer, sofrer como ele sofreu. Eu e você sabemos muito bem disso. E agora nós nos esquecemos dele? Como assim? Jesus cumpre o seu propósito, morre na sexta-feira, ressuscita no domingo de Páscoa, sobe aos céus, envia os seus discípulos, e ali eles permanecem, até que do alto veio o poder do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Todos foram cheios do Espírito Santo de Deus, a glória do Senhor novamente, mais uma vez se manifestou ali no meio do povo de Deus. Os apóstolos começaram a pregar o Evangelho com tanta força, com tanta fé, com tanta dedicação, e milhares e milhares e milhares e milhares iam se convertendo, e se convertendo, e se convertendo, e se convertendo. A história passa. Por volta dos anos 70 tem a grande perseguição do Império Romano, vem ali a diáspora, e o povo de Deus é espalhado por toda a terra. Tempo de muito sofrimento, mas um tempo também de propósito de Deus. Por volta do século III, Deus sendo esquecido do povo, a igreja do Senhor começa a se associar com o mundo, começa a se associar com o Império Romano. E agora já não era Deus mais que era o centro. Agora era a igreja associada ao mundo. Interesses mundanos no meio do povo de Deus. E Deus só ficando de lado. Deus só ficando no esquecimento. Rei naquela época, Constantino, diz que havia se convertido, mas era uma falsa conversão. Na verdade ele queria ter também, era o povo de Deus, somado ali ao império, para que tivesse mais forças.
uma falsa conversão. Sua mulher manda construir as grandes basílicas. E o povo de Deus que prezava pela comunhão, o povo de Deus que prezava por estar de casa em casa, comendo pão de casa em casa, repartindo como no tempo de Atos dos Apóstolos, agora essa realidade vai ficando no esquecimento. E agora o que toma conta, né, é o poder do imperialismo. É o homem dizendo, nós somos poderosos. Constrói as grandes basílicas. E agora na associação de igreja e Estado, de igreja e Estado, Constantino começa a ordenar a liderança da igreja. A política começa a entrar no meio do povo de Deus. E agora os sacerdotes da igreja são constituídos. Agora já não eram mais os apóstolos, os que ficavam a verdadeira palavra, mas agora sacerdotes corrompidos, sacerdotes associados com o mundo, associados com o Estado, poder, política. E Deus só ficando no esquecimento. Deus só ficando no esquecimento. Deus só ficando no esquecimento. O tempo passa, os séculos se passam. Mas Deus, querido, sempre nos chama ao lugar da volta. Deus sempre nos chama ao lugar do arrependimento. Deus sempre tem o caminho da volta. Chega o ano de 1500. Martim Lutero, um monge alemão, se converte. Entende que a salvação é somente pela graça. Era a época da Idade Média. A época da Idade Média era conhecida como a era da cegueira espiritual. Era a idade das trevas. Principados é que reinavam naquela época e com tanta força. Por quê? Porque Deus estava no esquecimento. A palavra de Deus havia sido corrompida. A palavra de Deus havia sido deturpada. Agora, por intenções escusas, as pessoas não tinham acesso à palavra de Deus. As pessoas não conheciam a palavra de Deus. Quando eram feitas as celebrações nas grandes catedrais ou em qualquer lugar que fosse, o sacerdote celebrava a missa em latim, de costas para o povo. E na realidade o povo, que já era um povo, na grande maioria, completamente leigo, não entendia nada. Porque o que era ensinado era que apenas o sacerdote tinha acesso a Deus, que apenas o sacerdote é que tinha conexão com Deus, que apenas o sacerdote é que podia ouvir a Deus, e o povo não. Então era a era das trevas. Mas Deus levanta Martim Lutero, começa a reforma protestante. Mas Satanás era sujo. Tanta perseguição também naquela época. Mas Deus, querido, ele continua sendo o Senhor da história. Em 1558, Deus levanta um homem, William Perkins. Foi conhecido como um dos maiores pregadores da história da igreja. Ele revolucionou a arte da pregação. Consequentemente, as pessoas começaram a ter prazer novamente em ouvir a palavra de Deus. Não era um desinteresse, gente. As pessoas iam à igreja por obrigação, por pressão, porque ali eram manipuladas, ali não entendiam nada, era cegueira, era escravidão, era trevas. Mas Deus levanta homens chaves, querido, homens cheios do Espírito Santo de Deus. E o desejo das pessoas de conhecerem a palavra de Deus é restaurado novamente. Ei, querido, e quando a palavra de Deus é restaurada na vida de uma pessoa, meu irmão, quando a pessoa começa a conhecer a palavra de Deus, João 8,32 é muito claro: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas Satanás quer nos prender na idolatria, Satanás quer nos prender, querido, na ignorância espiritual. Mas Jesus veio para nos dar vida, e vida mais do que abundante. Ele veio para nos libertar, meus irmãos, e a libertação só acontece quando a pessoa tem um encontro com a palavra de Deus. Por isso
nós somos a igreja da palavra. Ano de 1700 mais ou menos, grandes pregadores, época dos grandes avivamentos. John Wesley, Charles Finney, grandes pregadores, grandes homens de Deus. George Whitefield, pregadores extraordinários. Época dos grandes avivamentos. Avivamento da Rua Azusa na Inglaterra, em tempo de glória, tempo de manifestação sobrenatural do poder de Deus. Deus sempre dizendo para a humanidade: olha, eu continuo acreditando em vocês. As trevas estão aí, querendo manter vocês na escravidão, querendo manter vocês na ignorância, querendo manter vocês na sequidão da idolatria. Mas Deus continua dizendo para mim e para você: eu continuo acreditando no meu povo, porque foi eu que criei este povo, e eu criei essas pessoas conforme a minha imagem, conforme a minha semelhança. Eles fazem parte da história, mas eu sou o Senhor da história. Eu sou o Senhor da história da vida deles. Deus nunca perdeu o controle da história não, meu irmão. Nunca perdeu o controle da história. Ele sempre tem um controle. O tempo passa. Agora no nosso tempo mais recente, quem aqui lembra de Billy Graham? Quem lembra de Billy Graham? Aleluia. Quem lembra de James Swaggart? Não lembra, amor? Que isso, criança? Novinho, né? Quem lembra de James Swaggart? Quem já viu James Swaggart pregar? James Swaggart foi um dos maiores pregadores do tempo moderno, irmão. Eu me lembro, eu não era nem crente ainda. Eu era um adolescente. Fazia toda a bagunça que você imaginava. Às 3 horas da tarde. Meu pai tinha um radinho daquele de madeira, sabe? Aquele radinho das antigas. E eu ficava lá ouvindo James Swaggart pregar. A gente era assim, Deus tinha muita misericórdia de mim. James Swaggart, irmãos, a programação de James Swaggart, naquela época, 1980, entregando aqui minha idade, né? Glória a Deus, aleluia. Não, James Swaggart, a pregação dele alcançava muitos países do mundo, gente. Já naquela época, quantas pessoas se converteram através de James Swaggart, de Billy Graham. Nós aqui em Lagoinha mesmo, os irmãos devem lembrar os mais antigos de Lagoinha aí, ó. Nós tivemos a oportunidade um dia de fazer um trabalho de Billy Graham aqui na Lagoinha, nas casas. Uma programação do filho do Billy Graham, né? Foi passado nas casas. Você lembra disso aí, amor? Esperança, né? Trabalho Esperança. Uns 15 anos mais, né? Lagoinha. 18 anos, você está com a mente boa. Glória a Deus pela sua vida, meu irmão. Aqui em Lagoinha mesmo, irmãos, não é? O filho do Billy Graham, né, trouxe um trabalho chamado Esperança. Não foi só para Lagoinha, não. Foi para as igrejas do Brasil e várias no mundo. E quem lembra disso daí? Projeto de Esperança de Billy Graham. Uma bênção muito grande, irmão. Tantas pessoas se converteram. Ei, irmão, Deus continua acreditando na humanidade, gente. Deus continua acreditando, meu irmão. Abra comigo no Salmo 78, vamos ver e concluir aqui. Porque muitas pessoas se esfriam na fé. Olha aqui, quem sabe você pode se encaixar dentro de um desses 3 pontos que eu vou falar aqui agora e está concluído. Salmo 78 nos mostra que muitas pessoas se esfriam na fé e se esquecem de Deus. Salmo 78, versículo 8. Porque muitos se esfriam na fé e se esquecem de Deus. Quem sabe, então, repetindo, se você se encaixar dentro desses 3 pontos, quem sabe, 1 ou 2 ou 3, Deus não está aqui
cheio de alegria. Outro dia, uma vida para céus, uma tristeza, uma decepção, uma vida cruel. Um dia amando a palavra de Deus, outro dia se esqueceu da palavra de Deus. Oração inconstante. E cujo espírito não foi fiel à palavra de Deus. Segundo ponto, não são fiéis à palavra de Deus. Terceiro, como os filhos de Efraim, que por serem filhos de Deus, embora ali armados, eles bateram em retirada no dia do combate. Sabe o que significa, irmão? Aquele filho de Deus, que ele sabe que ele faz parte de um exército, ele sabe que ele é um soldado de Deus, ele sabe que ele foi comissionado pelo general dos generais, ele sabe que ele tem uma missão, e essa missão foi dada pelo próprio Deus. Mas ele bate em retirada no dia do combate. Aquele dia, e é um dia onde eu e você, meu irmão, deveríamos enfrentar principados, potestades, pisar na cabeça de serpentes, escorpiões, como o pastor José orou aqui. Aquele dia, meu irmão, onde nós deveríamos testemunhar quem de fato nós somos, crente que nós somos em Cristo Jesus. Aquele dia, meu irmão, onde nós deveríamos realmente levantar o nome de Jesus, levantar a bandeira de Jesus e falar: eu sou servo de Deus, ou eu sou uma serva do Senhor. Aquele dia do combate, aquele dia de levar a palavra da salvação lá para os perdidos. Aquele dia, qual é o dia, querido? Você sabe que você deveria ter feito, que você deveria ter feito e não fez. Aquele dia. Os filhos de Efraim, que apesar de serem filhos de Deus, eles bateram em retirada, eram covardes. E o texto vai dizer: não guardam a aliança de Deus. Não guardam a aliança de Deus. Verso 11. Eles se esqueceram das suas obras e das maravilhas que lhe mostraram. Se esqueceram dos milagres que Deus fez. Quem sabe, querido? Porque eu e você estamos sujeitos a viver isso aqui. Eu e você. Eu e você, irmão. Ninguém aqui deve achar que é super crente. Eu sou crente, sou pastor, líder de célula, sou líder do ministério tal. Tenho 50 anos de crente. Isso aí, constante na fé? Eu não. Ser sempre fiel à palavra? É isso, eu não. Se esquecer dos milagres? Eu de jeito nenhum. Ei, querido. Eu disse: aquele que pensa que está de pé, cuide, para que não caia. Mas porventura, todavia, Deus estiver falando no seu coração aí, crente, que você está sendo inconstante na fé. O caminho você já sabe. É o caminho da volta para Deus. O caminho da fé. Porventura, todavia, porém, você
Abra em João, fique de pé no seu lugar. Evangelho de João, capítulo 3. Irmãos do louvor vão estar aqui, por favor. João, capítulo 3. Versículo 14 e 15. João 3, 14. Quem está entendendo aqui a palavra, diga amém. Aleluia. João 3, 14 e 15. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Põe sua Bíblia no seu lugar, querido. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ele já foi levantado. Jesus não precisa ser pregado mais naquela cruz, irmão. O sacrifício dele foi um sacrifício perfeito. Amém. Jesus, ele foi crucificado por causa dos nossos quê? Por que, igreja? Nossos pecados. Então, querido, com todo amor, guarde essa palavra em seu coração. Não pregue Jesus de novo naquela cruz por causa de uma vida de pecado. Porque ele já morreu pelos nossos pecados. Esse texto, meus irmãos, nos mostra que Deus, ele continua acreditando na humanidade. O que importa, irmão, o que importa é que a palavra de Deus se cumpra. Como a palavra de Deus se cumpriu lá no tempo de Moisés. E as pessoas olharem para aquela serpente pendurada naquela haste de madeira. E a vida delas era poupada do espírito da morte. Hoje, da mesma forma, a palavra de Deus continua tendo o mesmo poder. E vai continuar eternamente, porque ela dura para todo sempre. Assim importa, porque Deus se importa, irmão. Porque Deus se importa com você, Deus se importa comigo, Deus se importa com o pior pecador que está lá fora. Basta apenas ele olhar para Jesus, que hoje já não está mais pregado naquela cruz, como alguns ainda colocam. Não, irmão, aquela cruz agora ela está vazia, aleluia, porque ele venceu a morte, ele venceu o último inimigo a ser vencido. Então agora todo aquele que olhar para Jesus, o poder de Jesus o libertará do espírito da morte, do veneno da serpente que é Satanás. E a Bíblia fala que aqueles que estão em Cristo Jesus, a morte não terá domínio sobre ele. Mas você não entendeu, irmão? Aquele que mirar em Jesus, aquele que adorar a Jesus, aquele que olhar para Jesus e dizer: Jesus, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu Senhor, eu creio na salvação em Cristo Jesus, os meus olhos estarão fitos somente no Senhor. Aquele espírito, aquele vírus que era mortal, já não tem mais domínio, porque agora opera o Espírito da vida. O Espírito da vida. De volta para o caminho de Deus. Feche os seus olhos, querido. Quero orar com você. Essa canção estará sendo ministrada. E você e Deus agora, logo após, quero orar com você. Você vai fazer essa autoavaliação, querido, como está a sua vida na fé. Você tem sido uma pessoa fiel a Deus, constante nas suas convicções de fé? Ou você reconhece que você tem sido inconstante? Você tem sido fiel à palavra de Deus?
Você tem confiado na palavra de Deus? Você tem entregado os seus caminhos ao Senhor e confiado na palavra de Deus totalmente ou não? Você tem sido uma pessoa de aliança? Ou você já abandonou o caminho da aliança, ou nunca fez uma aliança com Ele? Você se esqueceu do maior milagre que Deus operou na sua vida, e por isso hoje você vive uma vida que você mesmo sabe, não é a vida que Deus sonhou para você. Mas Deus está nos chamando de volta, queridos, nesse tempo de cura, de restauração da comunhão, porque Ele quer restaurar a comunhão com a sua igreja, Ele quer restaurar a comunhão dele com o seu povo.